está falando de sentar para planejar as coisas e está falando do preço para seguir a Jesus. Será que isso se conversa ou isso são de fato assuntos distintos que, por exemplo, numa pregação didaticamente eu teria que trabalhar um tema e outro tema? Que de fato os textos bíblicos podem ter muitos temas, e tem. Mas eu penso que não, eu penso que há uma conexão dessas coisas. Porque uma das atribuições ou uma das ideias de planejamento é a gente colocar o custo de cada decisão na ponta do lápis. Talvez uma definição de planejamento possível seja essa. Planejar é colocar o preço de cada coisa na ponta do lápis. Quando a gente vai fazer o planejamento financeiro, eu não sou nem um pouco bom nisso, mas deveria ser melhor, mas vamos lá. Mas quando a gente vai fazer o planejamento financeiro, é muito claro a gente colocar esse custo, né? Eu pago tanto de aluguel, pago tanto de condomínio, pago tanto de água, um tanto de luz, um tanto de gás, gasto mais ou menos tanto no mercado, gasto tanto de comida fora, né, e tal. Enfim, organizo a vida numa planilha e num custo de cada uma dessas coisas. Na vida a gente tem esses custos fixos, custos variáveis, aí, a depender da complexidade da sua vida e das suas planilhas. Bom, mas o que Jesus está falando? Ele começa o texto dizendo de discipulado, que se você não amar Jesus mais do que você ama os seus familiares, você não pode ser discípulo dele. Me parece que Jesus, de alguma forma, está planilhando para nós o custo de segui-lo. E essa é uma dinâmica muito interessante das falas de Jesus, porque ao mesmo tempo que Jesus fala tanto da graça de Deus, de um Deus que veio na nossa direção, e de um Deus que quer acolher todos os pecadores, todas as pecadoras, e que de um evangelho é essa boa notícia de um Deus que vem na nossa direção para nos salvar. Então, ao mesmo tempo que a porta da graça de Deus assim se escancara em Jesus Cristo, a ponto da gente até se perguntar às vezes se o Deus do Antigo Testamento é de fato o mesmo Deus do Novo, se o Pai de Jesus que se revelou no Antigo se revela em Jesus no Novo, são a mesma pessoa, né? Há heresias na história da igreja que querem dizer que o Deus do Antigo não é o mesmo Deus do Novo e etc, por conta dessa aparência diferente em termos de revelação. Mas a gente acredita que o Deus é um só e único. Bom, a gente se pergunta, então Jesus escancara a porta da graça, a porta do Evangelho a todos os pecadores e pecadoras. E isso é muito verdade. Eu gosto e insisto na ideia de que a graça de Deus, ela é absurda, ela é extravagante, ela supera e sobrepõe as próprias ideias de justiça de Deus, porque há coisas que a gente pode considerar injustas a nosso ver, mas a graça de Deus suplanta às vezes a própria justiça dele. É muito louco isso, mas isso é a graça. É o ladrão que é salvo, é a prostituta, é o outro pecador, é o outro homicida e por aí vai. Mas de outro lado, ou paradoxalmente, paradoxo é uma aparente contradição, ideias que em tese estão em conflitos, mas na verdade elas convivem uma com a outra. E eu acho que a Bíblia está cheia de paradoxos. A Bíblia está cheia de ideias aparentemente conflitantes, mas não são conflitantes entre si. São tensões colocadas por Deus a nós. E essa tensão de graça e preço do discipulado, para mim, é um desses paradoxos. Porque, por um lado, a gente tem um abraço divino que nos dá a salvação de graça, sem a gente precisar fazer absolutamente nada. Aliás, a ideia e a definição de graça é favor imerecido de Deus.
Ou seja, a gente não merece, a gente é pecador, a gente não tem nada de bom para oferecer para Deus, e Deus nos dá a salvação. Isso é graça. Mas, por outro lado, paradoxalmente, diante da graça, desse favor imerecido e gratuito, nós assumimos um compromisso de termos o Senhor, não só como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. E aí, tendo Ele como nosso Senhor, agora nós temos um custo de seguir a Ele. E esse é o chamado custo do discipulado. O custo de ser discípulo. O compromisso do discipulado. Então, por um lado, a gente ganha a salvação como favor imerecido de Deus. E isso nos salva, nos livra do inferno e nos põe no reino de Deus. Ponto. De graça, pela graça, gratuitamente. Não custa nada. Por outro lado, imediatamente junto a isso, a gente que recebeu essa graça, a gente diz, não, agora então, eu vou seguir Jesus. Eu recebi essa graça de Jesus, então agora eu vou ser discípulo dele. Agora eu vou ser seguidor dele. Bom, aí para você ser seguidor de Jesus, Jesus diz o seguinte: se você amar o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, mais do que você ama Jesus, você não pode ser discípulo dele. Entende o custo agora? A salvação como bênção divina gratuita. O discipulado como aquilo que custa toda a nossa vida. Como aquilo que nós devemos amar mais do que amamos os nossos pais, mais do que amamos os nossos filhos, mais do que amamos o nosso cônjuge. E aqui mais na frente ele vai dizer, mais do que amamos a nossa própria vida, devemos amar a Jesus e segui-lo. Então isso é muito louco, porque aquele que recebe a salvação e morre imediatamente quando recebe a salvação, como o ladrão da cruz, Jesus fala para ele, ó, você se arrependeu? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Pronto. Sem custo de discipulado nenhum, porque ele foi salvo imediatamente. Agora nós que fomos salvos em 2000, em 2001, em 2002, ou sei lá quando aí na sua vida você nasceu de novo, a partir dali e para o resto da vida, nós temos de assumir um compromisso de discipulado que vale e que custa toda a nossa vida. E que demanda uma entrega total e irrestrita a Deus de toda a nossa vida. E esse é o tamanho do custo de ser um discípulo e uma discípula de Jesus. É muito louco isso. Porque de um lado, a gente recebe a graça de Deus, um favor imerecido, que não nos custou nada. De outro lado, nós passamos a seguir a Jesus, e agora a seguir a Jesus vai custar tudo nosso. Todas as nossas ideias, todos os nossos amores, todas as nossas intenções, todas as nossas resoluções, todos os nossos planejamentos precisam estar submetidos e submissos a um amor maior. E esse amor maior deve ser ao Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Pastor, mas você consegue fazer isso? Estou tentando, nem sempre. Mas isso deve ser o nosso horizonte. Esse deve ser o nosso horizonte. É difícil eu pensar num amor maior do que eu tenho pelo meu filho. Isso que eu sou pai, para quem é mãe então nem se fala. É difícil eu pensar num amor maior do que aquele que eu tenho pela minha mãe. É difícil eu pensar num amor maior do que aquele que eu tenho pela minha esposa. Mas a Escritura vai dizer para mim que se eu não amar Jesus mais do que eu amo, do que todos esses outros amores, eu não sou digno de segui-lo. Eu não sou digno de ser um discípulo dele. É muito louco isso, né? É muito louco a ponto de um dado momento, de um sermão de Jesus, os discípulos chegarem para ele e dizer assim: Jesus, a gente não está te entendendo, porque você fez todo um movimento de graça. As pessoas vieram,
foram abençoadas, as multidões te seguem, e agora você começa a fazer um discurso tão duro, que as multidões estão indo embora. Então na cabeça dos discípulos, num dado momento, não fazia sentido um Jesus que agrega tantas pessoas, porque Ele cura, porque Ele multiplica pães e peixes, porque Ele acolhe pecadores indistintamente, porque Ele acolhe estrangeiros, numa fé que era eminentemente judaica, de uma raça e de um povo. Agora Ele acolhe estrangeiros, Ele acolhe mulheres, Ele acolhe crianças, Ele chama todo mundo para a salvação, Ele chama todo mundo para perto, Ele abençoa todo mundo, e depois Ele começa a falar de discipulado, que tem que comer a minha carne, que tem que beber do meu sangue, que tem que tomar a cruz e tem que seguir, que tem que amar mais a mim do que se ama todas as outras coisas, e há uma multidão, e parte dessa multidão começa a vazar, e um dos discípulos, se eu não me engano, Pedro, vai dizer isso para Jesus, vai dizer: Senhor, do tipo, a gente não está te entendendo, as pessoas que o Senhor arregimentou para si, agora estão indo embora, a nossa igreja estava cheia, agora está vazia, nós tínhamos 4, 5 mil pessoas seguindo a gente, agora a gente vai voltar a ter só nós 12. E Jesus chega a dizer: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora também? Podem ir. E aí eles dizem: não, mas para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E aí ele fica. E esse paradoxo, ele é parte da nossa jornada de vida. Um cara que definiu isso e trabalhou isso muito bem, chama-se Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que peitou Hitler e todo o movimento do nazismo na Alemanha. Um movimento com apoio da igreja alemã, luterana, institucional. Mas ele quase que rompeu com a igreja institucional para se colocar em oposição a Hitler. Foi preso e foi morto por isso. Mas um dos principais livros de Dietrich Bonhoeffer chama-se O Discipulado. E ele lida justamente com essa tensão a partir do Sermão do Monte. Do quanto a graça de Deus é esse benefício gratuito que Ele nos concede por amor, que não nos custa nada. Mas o quanto o seguir a Jesus no dia a dia nos custa tudo. E aí ele define inclusive o conceito de graça barata. Ele fala: não é porque a graça é gratuita que ela é barata. A graça custou muito. É que não custou o nosso sangue, custou o sangue de Jesus. Então a graça chega para nós gratuitamente, mas custou o melhor de Deus. O melhor de Deus era o seu único filho, entregue à morte. Então custou tudo de Deus, para que nós fôssemos beneficiados gratuitamente. Então essa graça não é barata, essa graça é muito cara, mas chega para nós de forma gratuita. Agora o discipulado, aí entra no nosso custo. O discipulado, e em nome do discipulado, ou seja, em nome de seguir a Jesus, a ideia de discipulado é seguir a Jesus, é obedecer a Jesus. O discipulado deve ou deveria custar toda a nossa vida. É por isso que tem mártires na história. É por isso que tem homens e mulheres de Deus que entregaram suas vidas a Deus. É por isso que em países onde os irmãos sofrem perseguição, as pessoas morrem em nome de Jesus. Recentemente o nosso diretor executivo da Junta de Missões Mundiais esteve no Irã. E esteve no Irã numa reunião de cristãos iranianos, que absolutamente todos, ele falou que eram uns 100, já haviam sido presos. Todos. Ele falou que teve gente que ali foi preso, ficou preso 6 anos, teve gente que foi preso 40 dias, teve gente que foi preso 1 ano, enfim, a única variação era o tempo de prisão que eles tiveram, por terem se convertido. E o desafio deles é pregar o evangelho no Irã, e sabendo que a pessoa que aceitar Jesus vai ser presa, em algum momento vão pegá-la, por ser cristão, no Irã. E aí ele falou: o que eu vou falar para esses caras? Tipo, o que eu vou falar para eles? A minha vida nunca teve risco, nunca tive risco de ser preso porque eu
tenho Jesus como meu Senhor e Salvador? O que eu vou falar para eles? Aí ele teve de falar lá que ia orar por eles e ajudar financeiramente e tal, mas... Então, nessas realidades, os caras leem esse texto e ele faz muito mais sentido. Porque eles receberam uma salvação gratuita de Deus, mas o custo da jornada deles seguirem a Jesus é o custo da própria vida. É o custo de terem que romper com as suas famílias de origem. É o custo de terem que romper com a sua realidade econômica e financeira. É o custo de romper com todo o resto e ficar só com Jesus. Porque nesse caso e nesses contextos, Jesus não é alguém que vai abençoá-los e prosperá-los. Porque provavelmente ao seguir a Jesus, eles vão ficar mais pobres, mais desamparados politicamente, mais desamparados familiarmente. E eu estou falando isso da realidade do mundo muçulmano, mas na realidade do mundo judeu também acontece. Eu tive com um missionário brasileiro que é judeu e é missionário lá em Israel, e ele falou para mim, minha vida de classe média alta da minha família, quando eu me converti, rompeu, a minha família colocou em testamento, me tirou. Para eles eu sou um traidor, porque eu assumi Jesus como meu Senhor. Eles romperam comigo, sendo eles judeus, e eu cristão agora. Muito louco, né? Muito louco. Então, os benefícios de crer em Jesus, em termos sociais, políticos, econômicos e familiares, são zero. Muito pelo contrário, ele só perdeu nesses aspectos. Mas ele ganhou no aspecto principal, no sentido da vida, na entrega. Então a graça de Deus e a nossa jornada convive com isso. Se a gente não quer pagar o preço do discipulado, é melhor que a gente seja salvo num dia e morra na manhã seguinte, porque daí realmente não vai ter preço de discipulado. Porque a gente já foi salvo e já foi para a glória e acabou. É o ladrão da cruz lá, já foi. A graça de Deus nos garante isso. Agora, se a gente segue a vida, e agora segue a vida com Jesus, esse discipulado deve custar toda a nossa vida. E a gente deve considerar o preço disso. Qual é o preço que nós temos de pagar por seguir a Jesus? Há um preço. Há um compromisso. Não é assim de qualquer jeito, de qualquer forma, como a gente bem quer. É como Ele quer. É o custo de ser discípula e ser discípulo de Jesus. E aí, então, faz sentido, porque daí ele começa a falar de planejamento. Ora, se você vai construir uma torre, você tem que calcular o preço. Você quer me seguir? Calcula o preço. Do que você tem que abrir mão para seguir a Jesus? E se você não está abrindo mão de nada, você não está seguindo a Jesus. Se você não está abrindo mão de nada, você não está seguindo a Jesus. Você está seguindo as suas ideias, as suas convicções, a sua religião que você criou do seu jeito na sua cabeça. Se não está te custando nada, você não está seguindo a Jesus. Porque seguir a Jesus tem sim um preço. E ele diz, então se você vai construir a torre, você tem que calcular o preço disso. Quanto é que custa construir essa torre? Planilha. Veja o que custa. Se você vai para a guerra, veja o seu exército, veja o exército do lado de lá. Se você vai dar conta de confrontá-los ou se você vai ter que mandar um mensageiro de paz para poder acalmar as coisas. Pense na sua vida. E aí agora eu vou para o planejamento propriamente dito e daquilo que você pode fazer e deve fazer com o seu ano. Sim, planeje o seu ano. Sim, planeje sua vida financeira, sim, planeje suas férias, sim, planeje os seus objetivos familiares. A gente falou aqui um dia de sonho, né? O planejamento é colocar o sonho no papel.
O sonho é algo mais abstrato, é algo mais do campo assim, do que eu quero, do que eu sonho. Aí a gente pega o sonho agora e coloca na planilha. Agora vira um plano. Ou seja, esse sonho, para que ele se concretize, o caminho mais viável é ele se tornar um plano. E aí, tornando-se um plano, vai ter ações para que aquilo aconteça. Então, pega o seu sonho, sua lista de sonhos, planilhe ele, planeje ele, e tome ações para isso. Mas considere que do seu plano e do seu custo de vida, o maior custo tem que ser o custo de seguir a Jesus. E tudo que significa isso. Aí depois vem os outros custos. Depois vem os outros compromissos. Depois vem todo o restante que você precisa fazer. Mas no topo do custo, tem que estar lá, discipulado. O quanto que eu estou dando aqui. O quanto que isso está me custando. O quanto que eu estou negando a mim mesmo. O quanto que eu estou deixando ou abrindo espaço na agenda para amar e seguir a Jesus de fato. E depois vem o custo de todo o resto. Depois vem os investimentos em todo o resto. Sim, porque há investimento de tempo, de energia, de dinheiro, não é? Todos nós só temos 24 horas por dia. Então a gente tem que calcular o tempo e energia e investimento em cada coisa. Isso aqui é por trabalho remunerado. Isso aqui é por trabalho voluntário. Isso aqui é para a família. Isso aqui é para o meu descanso. Isso aqui é para a minha saúde física. Isso daqui é para a minha saúde emocional. E a nossa saúde espiritual depende do nosso investimento em discipulado. O nosso investimento em quanto estamos dispostos a seguir a Jesus. A tomar a nossa cruz, a negar a gente mesmo, a seguir a Jesus. A refazer contas e ver. Eu acho que eu não estou amando a Jesus como deveria, mas eu preciso amá-lo. O que eu tenho que fazer? Eu acho que eu estou amando mais o meu dinheiro do que a Jesus. Eu acho que eu estou amando mais meu filho do que a Jesus. Eu acho que eu estou amando mais o meu casamento do que a Jesus. E eu preciso de amar mais a Jesus. E amando mais a Jesus, eu organizo todo o resto. Mas eu tenho de amar mais a Jesus. Eu tenho que gastar energia, tempo, me organizar, me planejar, me disciplinar a amar mais a Jesus. E a partir do ponteiro do relógio de Jesus, eu acerto os ponteiros com todo o resto do entorno. Então, primeiro, o custo de amar a Jesus. E depois o custo de amar todas as outras pessoas, todas as outras coisas, tudo que vai acontecer à minha volta vai ser ajustado, modulado pelo meu amor a Jesus. Esse é o padrão cristão. Outras filosofias de vida, outras ideias de vida, outras teorias de vida vão por outros caminhos. Outras ideologias vão por outros caminhos. A psicanálise vai dizer, não, você se acerta com o seu passado, você se acerta com seus pais, e aí depois você ajusta as outras relações. É um caminho. Ou você acerta na sua vida sexual, ajusta a sua pulsão de vida, sua pulsão de morte, suas questões da sexualidade, e aí você organiza o resto da sua vida a partir então do eixo e do ajuste da sua sexualidade. É outra ideia de vida. Mas a proposta cristã é: você ama a Deus, você ama Jesus, você segue Ele, e aí a partir disso você ajusta todo o resto. A partir disso você modula todos os outros amores. A partir desse compromisso você ajusta todos os outros compromissos.
A partir desse amor, você conecta todo o resto. Mas você tem um eixo principal, um foco principal, um desafio principal. E a partir desse princípio, aí sim, você organiza o resto. Aí você planeja a sua vida, aí você considera todas as outras coisas. E isso, talvez se você voltar à sua experiência de conversão, talvez isso fique mais fácil. Porque normalmente na nossa experiência de conversão, a gente vive esse impacto. Eu pelo menos vivi. Na minha experiência de conversão, eu vivi esse impacto de amar a Jesus assim, muito. E aí parece que todo o restante ficou menor. Diante do meu amor, da minha conversão, do meu novo nascimento, daquela transformação da minha vida. Mas depois, outros amores vêm ocupando mais espaço. Aquele amor em Jesus intenso da conversão já não está mais tão intenso. E aí a vida vai se misturando e vai se bagunçando. E a gente não consegue mais saber o que é prioridade. E aí o periférico vira central, o central vira periférico e fica uma bagunça. E eu lembro de uma vez falar com o mestre. Falei, não, que as minhas prioridades, mestre. Ele falou, prioridades não existe. Só existe prioridade. Ele falou, essa palavra para mim só existe no singular. No plural, ela não existe. Pensando como esse mestre, eu diria, a prioridade do seu planejamento, do seu custo, das suas tabelas, é amar a Jesus, segui-lo. Essa é a prioridade. Aí o restante você vai se ajeitando, o restante você vai se organizando. Aí você pode ter prioridades com P minúsculo para organizar as outras coisas importantes da vida. Filhos, pai, mãe, cônjuge, família, casamento, uma série de outras coisas que, claro, são importantes. Mas tem uma prioridade na vida do cristão. Tem uma prioridade no nosso horizonte. Amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas. Esse é o nosso desafio. Esse é o custo number one do nosso planejamento. Esse é aquela coisa que vai modular e organizar todo o resto. É o quanto eu amo a Jesus. Aí o restante eu vou organizando no ponto 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro é esse. Então considere que planejar não é deixar de crer no Espírito Santo. Não, você tem que crer no Espírito Santo. E você tem que planejar. E não há nenhum contrassenso nisso. Eu acho o máximo pessoas que são grandes planejadoras. Eu não sou. Tento me ajustar para ser funcional. Porque eu sou muito mais intuitivo e de improviso e de ir vendo o que acontece. Às vezes dá certo, outras dá errado. Então eu estou tentando me equilibrar entre a minha personalidade e a minha necessidade de me organizar e me planejar, pessoalmente, familiarmente, ministerialmente, etc. Então não há problema, há pessoas com personalidade melhor ou pior para isso, e tudo bem também. A gente precisa encontrar um equilíbrio e se ajustar. A gente sabe que a gente não tem poder sobre o futuro, então qualquer um dos nossos planos a gente coloca e submete a Deus, porque Deus é quem sabe, mas a gente se organiza. Mas na nossa organização, no nosso planejamento, nas nossas ideias, precisa ter um eixo prioritário. Um ponto prioritário. O ponto prioritário é o nosso segmento de Jesus. Porque ele termina dizendo, versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo
o que possui, não pode ser o meu discípulo. Quem não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Eu entendo essa renúncia no sentido de que eu preciso abrir mão de tudo que eu possuo, amar a Jesus em primeiro lugar, e depois saber que Jesus vai me dar tudo que eu preciso de volta. É como se eu entregasse a Jesus tudo. A gente não fala isso, né? Entregue sua vida a Jesus. Então a gente chega diante de Jesus e entrega tudo. Jesus, está aqui a minha vida, está aqui meu relógio, está aqui meu celular, está aqui minha camisa, está aqui minhas calças, está aqui, Jesus, tudo. Entregue ao Senhor. Aí Jesus vai receber tudo e vai dizer: que bom, filho, você me entregou tudo. Agora eu vou te devolver tudo que você precisa. E vou te dar mais. Essa é a lógica. Essa é a lógica de nós entregamos tudo. Sabe aquela coisa da pérola de grande valor? O homem que colecionava pedras preciosas, mas quando ele chega diante de uma, ele entrega tudo por conta daquela uma. E Jesus vai dizer: o reino de Deus é exatamente isso. Então a gente entrega tudo a Jesus. Mas a gente sabe que Jesus não vai deixar a gente sem nada. À medida que a gente entrega tudo a Ele, Ele nos devolve tudo que a gente entregou e mais. Essa é a lógica. Agora, se a gente retém, se a gente fala: eu não vou entregar, eu vou segurar comigo, a gente aperta. Minha mãe diz: quem aperta demais sai entre os dedos. A gente se perde. É por isso que Jesus diz: quem ama a sua vida demais, vai perdê-la. E quem entrega a sua vida, vai ganhá-la. Doido, né? Mais um desses paradoxos. Então a gente entrega tudo a Jesus. E Jesus devolve para nós tudo que a gente precisa. A gente entrega filho, a gente entrega marido, a gente entrega esposa, a gente entrega família, a gente entrega a vida financeira, a gente entrega tudo a Jesus. Mas Jesus não vai ter prazer em ficar com tudo e deixar a gente largado sem nada. A gente entrega a Ele e Ele nos devolve de uma forma muito melhor e mais abundante. Mas a gente tem que entregar. O custo do discipulado é a gente entregar e ver o que Deus vai nos dar de volta. Ver o que Ele vai colocar na nossa vida de volta. Esse é o custo do discipulado. Quanto custa seguir a Jesus? Sua vida toda. Qual o preço de seguir a Jesus? O preço é tudo. Para seguir a Jesus tem que dar o dízimo, tem que ir para a igreja? Não, tem que dar tudo. Para seguir a Jesus eu tenho que dar tudo? Sim. Tem que dar tudo para a igreja? Não, você tem que dar tudo para Jesus. Faz sua oração mais sincera e entrega tudo. E diz: Jesus, agora tudo é teu. Já que tudo é teu, agora como é que eu administro as coisas que são tuas? Meu filho é teu, Senhor. Agora o Senhor me ajuda aqui a administrar como é que é ser pai dele aqui. Mas ele é teu. Meu casamento é do Senhor, agora o Senhor me ajuda a lidar com ele aqui na terra, mas é teu. Meu carro é do Senhor. Preciso de orientação do Senhor para poder usar ele do melhor jeito possível, mas é do Senhor. Tudo é do Senhor. E aí o Senhor deixa a gente ir administrando e cuidando das coisas conforme a sabedoria que Ele nos dá. Mas é tudo dele. É esse o sentido. Está tudo entregue a Ele. E é essa a oração que a gente tem que fazer. Senhor, me ajuda a entregar tudo ao Senhor. Isso é que é difícil. A gente fazer essa oração sincera. Senhor, me ajuda a entregar tudo. Me ajuda a abrir mão de tudo para o Senhor. E ter a consciência de que se eu tenho roupa, se eu tenho família, se eu tenho casa, se eu tenho dinheiro, é porque o Senhor está deixando eu administrar isso. Mas no final, continua sendo tudo do Senhor. Há um Senhor, há um dono disso tudo aqui. É dele. Esse é o desafio da nossa vida.
Uma vida que entrega tudo ao Senhor. Então, planeje. E planeje essa entrega de tudo ao Senhor. Vamos orar? Jesus nos dá coragem, fé, para entregar tudo ao Senhor. Entregar toda a nossa vida, entregar todos os nossos amores, entregar todos os nossos patrimônios, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, ao Senhor. Porque o Senhor é, de fato, e deve ser, o Senhor da nossa vida. O Senhor é dono de tudo. Nós só entregamos porque sabemos que o Senhor é dono de tudo. Nós só respiramos porque o Senhor nos dá o ar para respirar. Nós só vivemos porque o Senhor nos deu a vida. Então reconhecemos, Senhor, que tudo é teu. Tudo deve ser para a tua glória, tudo deve ser para a tua honra. Todos os dias da nossa vida nós temos de reconhecer e entregar tudo ao Senhor. Amar profundamente, primeiramente ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nisso. A amá-lo profundamente. E ajustar todos os outros nossos relacionamentos e a nossa gestão aqui nessa terra. Sabendo que o Senhor é dono de tudo. E sabendo que o amor ao Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. E todos os nossos outros amores devem ser ajustados mediante o amor que temos a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a amá-lo profundamente nesse ano novo. E a planejar adequadamente toda a nossa vida com essa prioridade. Em nome de Jesus. Amém.